E aí, pessoal, tudo bem? Então, nosso encontro de hoje a gente vai fazer uma resenha aqui, um bate-papo sobre uma obra fantástica, incontornável na história dos quadrinhos e da literatura também, né? O Watchmen, do Alan Moore e Dave Gibbons. Então, vamos falar primeiro das minhas edições, né? Sagrada aqui, o que é que eu tenho em casa disso aí? Eu tenho essa edição da Abril Jovem, né, de 89, porque foi publicado em 6 episódios, cada um contendo 2, né, que nos Estados Unidos foi em 12 episódios, e depois eles publicaram nesse formato encadernado aqui, com lombada e tudo. Isso aqui, como eu disse no vídeo do V de Vingança, que está aí no canal, poucas edições tinham a honra de ser publicado dessa forma naquela época, né? E assim, isso aqui era uma edição de luxo total para a época, né? Hoje é até precária, comparado com o que a gente tem por aí. Como, por exemplo, isso aqui. A edição da Panini, né? Capa dura, papel especial, cara, um sonho, né? Quem coleciona desde aquela época, a gente nem sonhava em ter em mãos a edição dessa aqui. Na época que eu cresci colecionando quadrinhos, né? Coleciono desde os 8 anos, então na nossa época não existia esse tipo de material aqui. Uma edição maravilhosa da Panini. Inclusive faz tempo que eu comprei, viu? Acho que eu comprei essa edição aqui, acho que foi 2008, já deve ter uns 12, 13 anos que eu tenho essa edição aqui. Mais ou menos na época que saiu o filme que eu comprei. E eu tenho também essa edição muito legal, nos bastidores de Watchmen, do Dave Gibbons, né? Aqui o desenhista da obra fala dos bastidores de concepção da obra, né? E as tretas que envolveram, né? E eu gosto muito, recomendo muito também esse aqui, se você for fã, né? E vamos falar sobre a obra agora, vamos falar primeiro sobre a concepção da obra, né? Então, o Alan Moore foi contratado nos anos 80, parte daquela leva de artistas ingleses, foi contratado nos anos 80 pelas grandes companhias quadrinísticas americanas, né, que eu já cansei de falar aqui no canal, em vários vídeos. E ele invadiu os Estados Unidos lá, trabalhando para a DC, fez o Monstro do Pântano, um trabalho excepcional. E depois ele foi desafiado Isso em 1984, né? A DC tinha comprado os personagens da extinta Charlton Comics. Charlton Comics era um personagem da DC Comics que tinha os personagens clássicos de quadrinho. E a DC comprou esses personagens em 83. Então Dick Giordano, que era editor da DC na época, entregou esses personagens para o Alan Moore e disse, cara, faz aí dá um tapa nesses personagens, uma repaginada, vamos fazer uma história bacana com esses personagens aí pra gente colocar eles no circuito novamente em grande estilo. E o Alan Moore começou a fazer a obra junto com o Dave Gibbons, né? Em determinado momento, quando ele mostrou os estudos preliminares pro Dick Giordano, o Dick Giordano olhou e disse assim, cara, tu vai matar alguns personagens, vai inutilizar outros. Eu acho que isso aqui é um ativo muito precioso da empresa para a gente já tratar dessa forma, né? Então cria teus próprios personagens para a tua história, que viria a se chamar Watchmen, que a gente vai guardar esses personagens aqui. E foi uma decisão muito sábia dele, porque hoje mesmo, 30, 40 anos depois, está tendo uma série aí do Pacificador na HBO, que está um maior sucesso, né, rendendo muitos dividendos para a DC Comics. Então foi a decisão correta, né? E o Alan Moore acabou criando personagens muito similares aos personagens da Charlton Comics para realizar essa obra, né, o Watchmen, né? Quem conhecia os personagens da Charlton vê que eles são muito similares aos personagens que o Alan Moore criou, né, arquetipicamente falando. Por exemplo, o Capitão Átomo virou o Dr. Manhattan, né? O Besouro Azul virou o Night Owl, muito parecido, assim, tem aquela nave e tal. O Questão, que era o personagem mais característico do Steve Ditko, virou o Rorschach, né? O Alan Moore implicava com o Steve Ditko, né? Por questões políticas, implicava muito. Então, eu acho que ele pegou o personagem mais característico do Steve Ditko e tacou um teste Rorschach na cara dele para dizer que ele era louco, né? Então, recriados esses personagens, mais ou menos na mesma... E o pacificador que está na série aí virou o comediante, né? O personagem central da trama de Watchmen, né? Então ele recriou esses personagens e lançou o Watchmen já com todo ineditivo de personagens novos, né?
Então vamos lá, essa obra foi escrita em 84, lançada em 85, ela se passa em 85, né? Naquela época o mundo estava com espada sobre a sua cabeça, né? O filme Day After tinha acabado de ser lançado, né, em 82, se eu não me engano, e existia um medo muito grande A Guerra Fria estava... medo de um holocausto nuclear, né? Então essa obra foi criada nesse contexto. Então ele cria uma realidade um pouco diferente, né? Em 85, existia um grupo de super-heróis aposentados chamado Watchmen. Esses super-heróis foram aposentados por um decreto do governo de 1977. Em 85 eles estavam já na meia-idade aposentados. E desses Watchmen aposentados só tinha 2 na ativa. O Rorschach, que estava na ativa ilegalmente, né? E o Dr. Manhattan, que trabalhava para o governo. Então esses heróis do grupo Watchmen, eles não tinham poderes extraordinários, eles tinham habilidades extraordinárias, mas eram pessoas comuns. Com exceção do Dr. Manhattan, né, que trabalhava para o governo. O Dr. Manhattan tinha sido um cientista, né, no programa nuclear norte-americano, naquelas Nuketowns que chamam, e ele sofreu um acidente, que o corpo dele se desintegrou, e depois se reintegrou, e ele se tornou um ser superpoderoso depois desse acidente, com controle sobre a matéria e o tempo, né? Um ser superpoderoso. E o fato dele trabalhar para o governo dos Estados Unidos desequilibrou a balança de poder na Guerra Fria, né? Então, nessa realidade, o Watchmen, ele ajuda os Estados Unidos a vencer a Guerra do Vietnã, porque esse acidente ele sofreu nos anos 60 ou 50. Ele ajuda os Estados Unidos a vencer a Guerra do Vietnã, e o presidente Richard Nixon se perpetuou no poder até 85, né? Então esse é o contexto que a história se passa, e a nossa história começa com Rorschach investigando um assassinato, e ele descobre que a vítima foi o comediante, que é um dos Watchmen, né? O comediante é o personagem que equivale ao pacificador da Charlton, né? Que está tendo essa série da HBO agora. E ele descobre que mataram o comediante, e ele vai acionando os outros heróis aposentados, né, começando pelos que ele tem mais afinidade, com que ele tem menos afinidade. Então ele vai acionando esses heróis, e explicando o que aconteceu, e tentando mobilizar eles para investigar, né, para descobrir por que o comediante tinha sido assassinado. Então, ao longo da história, eles vão desvendando uma trama mirabolante, um mega empreendimento utilizando vários recursos para se cometer um ato extremo, né, e recuperar o equilíbrio de força na Guerra Fria e, hipoteticamente, a paz mundial, né? Então, em linhas gerais, a história é essa, né? Junto com a história principal em quadrinhos, você tem alguns textos, né, a parte da história se dá em textos curtos, né, intercalados, onde o Alan Moore expõe algumas teorias políticas dele, né. Então, assim, e tem também uma história em quadrinho de um navio pirata, em paralelo com a história em quadrinho normal. E no final da trama, todas essas histórias se cruzam e a gente passa a entender o porquê, né, porquê delas terem corrido em paralelo e depois se unirem numa conclusão. Então, assim, é uma obra espetacular, a narrativa é espetacular. Em linhas gerais, a história é essa, né, sem dar spoiler. O ponto forte da obra é a construção dos personagens, como o ponto forte da obra, de todas as obras do Alan Moore. Ele constrói os personagens de uma forma extremamente poética, extremamente verossímil, e ao mesmo tempo violenta, né? E assim, é fantástico, fantástico. A trama é fantástica, a obra é fantástica também, né? E esse filme esse livro foi adaptado para filme em 2009 pelo Jack Snyder, né? Eu tenho aqui um Blu-ray americano, e esse filme foi muito criticado. Ele tem os pontos fortes e os pontos fracos, né? Os pontos fortes para mim é que ele recriou maravilhosamente bem o filme é um deleite visual, ele recriou os personagens, ele transmitiu para a linguagem do cinema maravilhosamente bem os personagens, né, que foram criados pelo Alan Moore e Dave Gibbons. E o ponto fraco é que ele fugiu um pouco da história, né, ele não respeitou a trama original, né, e quando o filme faz isso eu já não gosto muito.
Mas mesmo assim, para quem lê o Watchmen, eu recomendo esse filme aqui. É um filme muito legal, né? Uma edição especial Blu-ray. Então, assim, essa obra foi um grande sucesso, teve um grande impacto de crítica e de público, né? Logo se tornou um ícone, né? E o Alan Moore teve uma treta muito grande com a DC Comics, né? Em relação a tudo que ele tinha produzido para a DC, né? Tanto que os dois filmes que eu falei aqui no canal, o V de Vingança e o Watchmen, não tem o nome do Alan Moore nos créditos, ele não permitiu, né? Então ele teve uma treta muito grande de direitos, essas brigas de direitos autorais que nunca foi resolvida, até hoje eles têm litígio, né? E o Alan Moore depois saiu da DC, mas na minha opinião, o ponto alto da obra dele é justamente o que ele produziu para DC, Monstro do Pântano, V de Vingança e o Watchmen, né? E assim, as considerações finais que eu faria por essa obra é o seguinte, a ideia central da obra é que um ato terrorista em megas proporções, hipoteticamente, poderia conduzir a humanidade a uma suposta paz mundial, né? Essa é a ideia central da obra, e quem conhece o Alan Moore sabe que ele realmente tem essas ideias pouco exóticas, né? Então, na minha opinião, é uma obra que não deve ser levada a sério no campo das ideias, né? O que não diminui a obra nem um pouco, porque isso aqui é arte, né? A obra como arte ela é perfeita, como entretenimento ela é perfeita, né? Mas no campo das ideias, eu pelo menos é uma obra que eu não levo muito a sério, né? Mas, dito isso, eu sou muito fã do Alan Moore, do mestre contador de histórias Alan Moore, disse a mesma coisa no vídeo do V de Vingança. Amo essa obra aqui, adoro, né? É uma obra-prima dos quadrinhos, em termos artísticos é perfeita, entendeu? Assim, recomendo, todo mundo tem que ler. É uma narrativa, assim, é uma obra-prima da arte de história em quadrinhos. Tanto na arte do Dave Gibbons, a construção da narrativa, a construção dos personagens, né? O clímax de como termina, né? Que eu evito fazer resenha com spoiler, né? O clímax de como a obra termina. Então, assim, recomendo demais essa obra, né? No meu caso específico, eu resolvi separar a arte das ideias, né? Mas você encara a obra do jeito que você quiser, logicamente. Então, recomendo demais, pessoal, o Watchmen. E vou colocando ponto final nessa resenha, vai ficando por aqui. Fica ligado aí no canal que vai sair muita coisa aí, tem muito quadrinho, muito livro que eu ainda quero conversar, viu? Pois um grande abraço, muito obrigado pelo nosso encontro, pessoal. Obrigadão.